Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesta aula nós vamos começar o nosso estudo de expressões algébricas, tá legal? Vamos ver aí um pouquinho de polinômios, um pouquinho de monômios. Vamos começar a colocar letras nas nossas expressões que até então só tinham números, tá legal? Essa será a nossa primeira aula, tá legal? Assim que acabar a primeira aula, a segunda aula vai estar no canal, a terceira aula vai estar no canal, uma aula continuação da outra, tá legal? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe muito esse vídeo para chegar em muitas criancinhas do 6º ano, do 7º ano que estão precisando, tá legal? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vamos para a aula. Vamos lá então, pessoal, começando a aula. Como eu falei na introdução, nós vamos falar hoje sobre expressões algébricas, tá legal? Nós vimos aí ao longo do ano passado, pouquinho desse ano, um pouquinho de expressão numérica. São aquelas continhas de mais, de menos, de vezes, de dividido, que só aparecem números, tá legal? Agora, nas expressões algébricas, vocês vão começar a observar que vão aparecer números e letras, tá legal? Vamos começar a misturar os números e as letras, tá legal? Então, ó, expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números e letras, e também operações. Operação de mais, operação de menos, e assim por diante. As letras, nas expressões algébricas, as letras, elas são chamadas de incógnitas, tá legal? As letras são chamadas de incógnitas. Por exemplo, aqui eu tenho uma expressão algébrica, que eu tenho aqui uma letra e um número. A letra nós vamos chamar de parte literal. E o número nós vamos chamar de coeficiente, tá legal? A letra é a parte literal e o número é o coeficiente. Vamos trabalhar um pouquinho com essas letras e com esses números agora. Vamos lá, ó. João foi até a padaria e comprou 5 pães e mais 2 leites. Como que ficaria isto se eu fosse abreviar essa escrita? Eu sou um cara preguiçoso, eu não gosto de escrever tantas palavras assim. Como que eu poderia abreviar, né? 5 pães mais 2 leites. Tá legal? E sempre em uma expressão algébrica, sempre no meio de uma letra e de um número, sempre no meio da letra e do número, nós vamos ter o sinalzinho de vezes. 5 vezes os pães, mais 2 vezes, ó o pontinho de vezes aí, o leite, tá legal? Então, uma expressão algébrica, a ideia de uma expressão algébrica é diminuir, é resumir a quantidade de linhas que você ia gastar escrevendo uma frase enorme, você pode resumir usando alguns números e algumas letras. Vamos fazer o segundo exemplo aí, ó. José foi à feira e comprou 6 laranjas, 2 tomates e 3 cenouras. Como que vai ficar isso daí? Se eu for resumir isso daí. 2, 6 vezes laranjas, mais 2 vezes tomates, mais 3 vezes cenouras. Tá legal? A expressão algébrica fica assim, porque as frutas são diferentes. Nós não podemos juntar 2 frutas. Daqui a pouquinho nós vamos juntar frutas. Quando as frutas são iguais, nós podemos juntar as frutinhas, tá legal? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. Um comerciante vendeu 3 balas, 5 chicletes e 3 refrigerantes.
Como que ficaria essa frase em formato de uma expressão algébrica? 3 vezes balas, mais 5 vezes chicletes, mais 3 vezes refrigerantes. Tá legal? Então a ideia de uma expressão algébrica é resumir a frase com números e letras. Tá legal? Vamos lá então. Vamos fazer um probleminha aqui, ó. Presta atenção no probleminha. João foi à feira e comprou 3 bananas, 2 tomates e 2 mexericas. Opa! E 2 mexericas. Depois passou em outra barraca e comprou mais 2 bananas, mais 3 tomates e mais 1 mexerica. João irá organizar tudo em 3 sacolas diferentes, sempre com a mesma fruta em cada sacola. Ou seja, o João não pode colocar frutas diferentes dentro da sacola. Vamos primeiramente arrumar essa expressão. Como que vai ficar essa expressão arrumada? A primeira ali é 3 bananas, mais 2 tomates, mais 2 mexericas. Isso foi na primeira barraca, né? Agora ele foi na segunda barraca. Como que ficou a segunda barraca? 3 tomates, mais... 2 bananas, mais 3 tomates, mais 1 mexerica. Tá legal? Só que agora nós vamos ter que... Só que tá tudo bagunçado dentro da sacola, né? Não podemos misturar as frutas. Vamos colocar frutas iguais com frutas iguais. Quem são as frutas iguais? Ó, 3 bananas. Se você colocar na sacola 3 bananas e depois colocar na sacola 2 bananas, vão ter quantas bananas na sacola? Essa daqui vai ser a nossa primeira sacola. Então vai ter nessa sacola 5 bananas, certo? Depois vamos para a segunda sacola. Eu tenho na segunda sacola 2 tomates mais 3 tomates. Quanto que eu vou ter na segunda sacola? 2 tomates mais 3 tomates, 5 tomates. Depois, por fim, eu vou ter 2 mexericas mais 1 mexerica. Eu vou ficar com quantas mexericas? 3 mexericas. Tá legal? Então eu separei todas essas frutas aí em 3 sacolas. Resumindo, eu só posso fazer continha de mais ou continha de menos quando as letras forem iguais, quando a parte literal for igual. Observe aqui que eu tenho nas 3 bananas mais 2 bananas. Observe que a parte literal é a mesma. Olha a parte literal das bananas. E eu também tenho que 2 tomates mais 3 tomates tem a mesma parte literal. Então eu posso juntar sim. E eu tenho que 2 mexericas mais 1 mexerica também tem a mesma parte literal. Quando tiver a mesma parte literal na continha de mais ou na continha de menos, a gente copia a parte literal e faz a operação com os números. 3 mais 2, 5. Quando tiver a mesma parte literal, vamos para o tomate. Quando tiver a mesma parte literal, copia a parte literal e faz a operação de mais ou de menos. 2 mais 3, 5 tomates.
E a mesma coisa para a melancia. Como eu tenho a mesma parte literal, copio a parte literal e faço a operação. Neste caso, a operação de mais 2 mais 1, 3 melancias. Então, eu tenho que a minha expressão algébrica vai ficar assim. 5 bananas mais 5 tomates mais 3 melancias. Tá legal? Vamos lá. Isso que eu acabei de fazer foi simplificar, foi diminuir aquele monte de sacola que ele estava. Eu diminuí o monte de sacola que estava na minha mão. Então eu simplifiquei, eu juntei as partes literais, tá legal? Vamos agora verificar um pouquinho mais sobre essa simplificação. Então eu tenho aqui, ó. Onde aqui que eu tenho a mesma parte literal? Vamos verificar, né? Eu tenho aqui, vamos falar que o A é de amora. Eu tenho aqui 2 amoras. Eu tenho mais amora por aí? Eu tenho aqui 2 amoras. Então, eu tenho que 2 amoras mais 2 amoras. Observem que eu tenho a mesma parte literal. Então, eu copio a parte literal e faço a operação. 2 mais 2, 4 amoras. Então, eu tenho 4 amoras e eu tenho 3 bananas menos banana. Ô Anderson, mas não tem o número de bananas. Quando não tiver um número na frente da letra, gravem isso, tá bom? Importante. Quando não tiver um número na frente da letra, vocês vão colocar o número 1. Tá legal? Então, eu tenho aqui 3 bananas menos 1 banana. Observem que a parte literal é a mesma. Então, eu copio a parte literal e faço a operação. Que operação que eu tenho? Agora, eu tenho uma operação de menos, né? 3 menos 1, 2. Então, qual vai ser a minha expressão algébrica? 4 amoras em uma sacola, mais 2 bananas em outra sacola. Tá legal? Vamos para o próximo. Na letra B. Quais são as frutas iguais que eu tenho aí? 2 bananas mais banana. Como não tem número na frente da banana, nós vamos colocar o 1. Então, eu tenho aqui 2 bananas mais 1 banana. Observem que a parte literal é a mesma. Então, eu copio a parte literal e eu somo os coeficientes. 2 mais 1, 3. O que mais que eu tenho aí? Eu tenho 3 mexericas menos 2 mexericas. 3 mexericas menos 2 mexericas. Observe aqui que a parte literal também é a mesma, que é a letrinha M. Então, eu copio a letrinha M e faço a operação com os números, com os coeficientes. 3 menos 2, 1. Então, qual vai ser a minha expressão algébrica aqui? Eu tenho 3 bananas em uma sacola, mais 1 mexerica na outra sacola. Tá legal? O D é a mesma coisa. Vamos lá. Quais são as mesmas frutas que eu tenho? Eu tenho 6x aqui. Onde eu tenho mais a letra X aí? A mesma fruta aqui, ó. Menos 2x e menos 2x. Não é isso? Então, eu vou ter aqui, ó. 6x menos 2x menos 2x. Observem que a parte literal é a mesma, igualzinho. Então, eu copio a parte literal e eu faço a operação. 6 menos 2 é 4, certo? 4 menos 2 é 2. Qual é a outra frutinha que eu tenho aí? Eu tenho 3y mais 4y, não é isso? Eu tenho 3y mais 4y.
Observe que a parte literal é a mesma. Então, eu copio a parte literal e faço a operação com os números. 3 mais 4, 7. Então, qual vai ser a minha expressão algébrica? 2x numa sacola de frutas mais 7y em outra sacola de frutas. Tá legal? Vamos ver aqui. Vamos aumentar a quantidade. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos poder colocar na mesma sacola frutas parecidas. Por exemplo, laranja pocã e laranja pera. Banana nanica e banana pera. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho a fruta. Que fruta que eu tenho aqui? Eu tenho uma fruta X e a outra fruta Y. Onde mais eu tenho a fruta X e a fruta Y? Aqui eu tenho a fruta X e a fruta Y. Não é isso? Eu tenho mais algum lugar a fruta X e a fruta Y? Aqui, né, ó. Fruta X e fruta Y, certo? Então, como vai ficar? Copio a parte literal, que é o X e o Y. E vamos fazer as operações. 2 mais 3 é 5. Aqui, como não tem nada aqui é 1. Então, ficou 2 mais 3 é 5. 5 menos 1, 4. Onde eu tenho outra fruta igual aí? Eu tenho aqui a fruta. Que fruta que eu tenho aqui? A fruta XZ. Onde mais eu tenho a fruta XZ? Aqui, né? A fruta XZ, ó. Então, como não tem número na frente da fruta XZ, nós sabemos que é 1. Então, eu copio a fruta XZ e faço a operação com os números, certo? 3 frutas XZ menos uma fruta XZ, 2 frutas XZ. Então, ficou aqui uma sacola mais a outra sacola. Tá legal? Vamos fazer aqui, ó. Onde eu tenho a fruta AB? Procura a fruta AB. A fruta AB aqui, ó. Tenho mais fruta AB? Não tenho mais fruta AB. Certo? Então, já vamos juntar essas duas frutas AB. Eu tenho 3AB mais 2AB. Copio AB, porque é a mesma fruta. 3AB mais 3AB, 6AB. Certo? Aí eu tenho outra fruta. Eu tenho 2AC mais 2AC. 2AC mais 2AC vai dar quanto? 2AC mais 2AC. 4AC. E essa última fruta ficou sozinha, não tem com quem juntar. Então, copia ela. Mais 2BC. Porque não tem com quem juntar ela. Tá legal? Vamos lá agora fazer um exercício um pouquinho diferente agora. Vamos lá. Substitua o valor de cada incógnita. Lembra que é incógnita? Incógnita são as letras. Incógnitas são as letras. Em cada expressão algébrica para obter o valor numérico. Então, aqui eu tenho duas... Desculpa. Aqui eu tenho 2 vezes amora, mais 3 vezes banana, mais 2 vezes carambola. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes amora, mais 3 vezes banana, mais 2 vezes carambola. Então, o primeiro quadradinho seria o A, certo? Só que o A, ele vale 2.
O próximo quadradinho é o B. Nesse caso, o B vale 3. E o último quadradinho é o C. O C vale menos 1. Certo? Só trocar as letrinhas. Trocou as letrinhas, agora uma continha normal, que vocês aprenderam lá na 4ª série. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. Mais 3 vezes 3 é 9. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Certo? 2 vezes menos 1, como está negativo, fica menos 2. Agora, quanto que vai dar aqui, ó? 4 mais 9 é 13. 13 menos 2 é 11. Tá legal? Vamos fazer o próximo. Vamos fazer o próximo aqui agora. Deu 11, né? Próximo aqui, ó. 3 vezes o A. Então, vai ficar 3 vezes o quadradinho, mais... desculpa, é menos agora, né? Menos 2 vezes o B, que eu vou trocar, mais 2 vezes o C. Então, quem é o A? Olha lá em cima. O A vale 2, certo? Ó, o A vale 2. O exercício forneceu os dados que o A vale 2, o B vale 3. Está lá em cima, só estou colocando aqui para ajudar. O C vale menos 1. Então, o A é 2. Então, no lugar do A, eu coloco 2. No lugar do B, eu coloco 3. No lugar do C, eu coloco menos 1. Agora, vamos lá. 3 vezes 2 é 6. Menos 2, observe que aqui tem o sinal de menos. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então, vai ficar 6 menos 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Quanto que vai dar isso daí? 6 menos 6 é 0. 0 menos 2, isso vai dar menos 2. Tá legal? Vamos para o próximo. Nós sabemos que o A é 2, que o B é 3 e que o C é menos 1. Certo? Então, vamos lá. Como vai ficar aqui? 2 vezes o A. Então, vai ficar 2 vezes o A, que eu vou colocar aqui, mais 1 vezes o B, mais 5 vezes o C, certo? O A eu vou colocar nesse quadradinho, o B eu vou colocar nesse quadradinho, e o C eu vou colocar nesse quadradinho. O A, o exercício está falando que vale 2. O B, o exercício está falando que vale 3. O C, o exercício está falando que vale menos 1, certo? Agora vamos aí fazer as multiplicações. 2 vezes 2 é 4, mais 1 vezes 3 é 3. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Quando está negativo, fica negativo, né? Agora, 4 mais 3 é 7. 7 menos 5 é 2. Tá legal? Vamos aqui fazer o próximo exercício. Calcule o perímetro do retângulo. Calcule o perímetro do retângulo abaixo, sabendo-se que... Então, ele deu duas informações. O A vale 3 e o B vale 2. Aí nós temos que lembrar, né, o que a palavrinha perímetro significa. A palavra perímetro significa que é a soma
dos lados. Certo? Então, nós temos que lembrar também que no retângulo os lados opostos são iguais. Então, se aqui é 3A, lá em cima também é 3A. Se aqui é 2B, aqui na esquerda também é 2B. O retângulo tem lados opostos iguais. Então, o perímetro vai ser a soma dos lados. Vamos somar 3A mais 2B mais 3A de novo mais 2B. Então, o que dá para juntar e quais são as frutas que são iguais? 3A mais 3A, como se fosse o A de amora, né? 3 amoras mais 3 amoras, 6 amoras, mais 2 bananas mais 2 bananas, 4 bananas, tá legal? Agora, o exercício tá falando que o A, olha lá em cima, ó, que o A vale 3 e o que o B vale 2. Esse aqui, o exercício forneceu, olha lá em cima lá, certo? Então, então como vai ficar? Como vai ficar o perímetro? 6 vezes o A mais 4 vezes o B. Certo? O A eu vou colocar aqui e o B eu vou colocar aqui. O A vale 3, o B vale 2. Então, quem vai ser o perímetro? 6 vezes 3 é 18, mais 4 vezes 2 é 8. Então, o meu perímetro vai ser 26. Tá legal? Essa foi a primeira aula de expressões algébricas, tá legal? Na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, nós vamos falar um pouquinho de polinômios, tá legal? Um forte abraço. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, tá legal? Compartilhem esse vídeo ao máximo que vocês puderem para chegar em muitas criancinhas aí de 6º ano. Procurei fazer o mais simplificado possível, do jeito mais fácil possível para que todos possam entender, tá legal? Um forte abraço para todos, se inscrevam no canal, apertem o sininho aí no canal, que sempre que tiver aula nova, vocês vão ser notificados que chegou aula nova para vocês, tá legal? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Bom, pessoal, continuando agora, vamos falar um pouquinho especificamente de polinômios, tá legal? Tudo que nós já estudamos aí, esses 20 minutinhos atrás, faz parte do estudo de polinômios, tá legal? Só que vamos agora dar entrada mesmo ao estudo de polinômios, tá legal? Então vamos lá, o que é um polinômio? Polinômio é uma expressão algébrica formada por monômios. O que são monômios, né? Monômios, vou colocar um exemplo para vocês aqui. Monômios é isso aqui, ó, 2x é um monômio, 3y é um monômio, 2y ao quadrado é um monômio. Se eu tiver isso daqui, 3x mais 2y, eu tenho aqui um monômio aqui e um monômio aqui. Os monômios, eles são separados pela operação de mais ou pela operação de menos. É importante isso que eu estou falando. Os monômios são separados pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos, tá legal? Monômio monômio só tem um coeficiente e uma parte literal, tá legal? Por exemplo, 2xy. Isto daqui é um monômio. Tá legal? Tem um coeficiente e essa parte literal, xy, é considerada aí uma parte literal. Beleza? Vamos lá agora. Continuando. Monômios e operadores matemáticos. Aquilo que eu falei para vocês, né? Eu posso ter dois monômios separados por uma operação matemática. 2x mais 2xy. Eu tenho aqui um monômio, tenho aqui outro monômio,
tá legal? Separado por operações matemáticas. E uma coisa muito importante também, sempre entre a letra e o número vai ter a operação de vezes. Sempre entre o número e a letra vai ter a operação de vezes, e entre duas letras também vai ter a operação de vezes, tá legal? Como nesse exemplo que eu dei para vocês, ó. Primeiro retângulo aí. Eu tenho aí o monômio 2xy. Quem é o coeficiente aí? O coeficiente é o número. Quem é o número neste caso? É o 2. Quem é a parte literal? A parte literal é a letra. Neste caso, a parte literal é xy. Entre duas letras tem o sinal de vezes, é importante. Quais são as operações matemáticas que eu tenho nesse monômio? Eu tenho a operação matemática de multiplicação, né? O 2 que multiplica o x, que multiplica o y. Tá legal? Eu tenho aqui agora um outro polinômio. Esse polinômio está separado por dois monômios, né? Eu tenho aqui um monômio. Lembra que eu falei que os monômios são separados pelo sinal de mais ou sinal de menos? E eu tenho aqui outro monômio. Então, quem são os coeficientes aí? Eu tenho o coeficiente do primeiro monômio, que é 3, e eu tenho o coeficiente do segundo monômio, que é 2. Quem são as partes literais? A parte literal do primeiro monômio é x vezes y. A parte literal do segundo monômio é x. E quais são os operadores aritméticos que eu tenho aí? Eu tenho a multiplicação, ó, 3 que multiplica o x, que multiplica o y, e eu tenho também a adição, que é a soma, não é verdade? Vamos para o próximo aqui. Eu tenho aqui o monômio. E esse monômio está separado pelo sinal de mais. Então, aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho um monômio. Tá legal? Quem são os coeficientes aí desses monômios? Do primeiro monômio, o coeficiente é o 2. Do segundo monômio é o 3. Quem são as partes literais? Parte literal são as letras. A parte literal do primeiro monômio é x ao quadrado e a parte literal do segundo monômio é só o x. Quem são os operadores aritméticos? Quais operações matemáticas eu tenho aí? Eu tenho a multiplicação, ó, 2 vezes x quadrado, né? Eu tenho a soma e eu tenho também a potência. Certo? Vamos agora classificar os polinômios, tá legal? Então vamos lá. A classificação dos polinômios. Os polinômios podem ser classificados de acordo com a quantidade de termos. Os termos, eles são os monômios. Cada monômio nós chamamos de termo, tá legal? Então nós chamamos de monômio quando só tiver um termo, um monômio, não vai ter sinal de mais ou sinal de menos. Vai ter só um monômio, ó. 12x², 6, 2xy. Isso aí é um termo. Um termo é igual a um monômio, tá legal? Temos também o binômio. O binômio. Binômio é referente quando eu tenho dois termos, quando eu tenho dois monômios. Ó, eu tenho um monômio aqui, o sinal de mais vai separar, e o outro monômio aqui, certo? Nesses monômios aí, eu tenho, quem são os coeficientes? Os coeficientes do primeiro monômio é o 4, e o coeficiente do segundo monômio é o 5. Quem que é a parte literal? A parte literal do primeiro monômio é a letra xy, e a parte literal do segundo monômio é x.
Olha aqui um outro exemplo de binômio. Binômio, bi vale 2, né? Ó, um termo, sinal de mais, o outro termo. Tá legal? Então, aí quem seriam os coeficientes? O coeficiente aí seria 34, coeficiente do primeiro monômio, e o 12, o coeficiente do segundo monômio. Quem seria a parte literal? A parte literal são as letras. A letra do primeiro monômio é o Z e a letra do segundo monômio é o X. Tá legal? Vamos para mais um binômio. Eu tenho aqui um monômio aqui, a operação de mais, e outro monômio. Tá legal? Então eu tenho aí dois termos, dois monômios são dois termos, tá legal? Os coeficientes aí seriam 105 e 25, e a parte literal seria Z e Z ao quadrado. São duas partes literais diferentes, tá legal? Vamos falar agora trinômio. Brasil é tricampeão mundial. Tri vale 3. Trinômio. Tri vale 3, né? Então eu tenho aqui, separando pelo sinal de mais ou sinal de menos, tá legal? O primeiro monômio, sinal de mais. Segundo monômio, terceiro monômio, tá legal? Quem são aí os coeficientes? Eu tenho o coeficiente 2 do primeiro monômio, o coeficiente 2 do segundo monômio. Do terceiro monômio não aparece coeficiente, então eu coloco 1. Quando não aparecer o coeficiente é 1. E o terceiro monômio está com um sinal de menos, né? Então eu coloco menos. Quem são as partes literais, que são as letras? XY é a primeira parte literal, X é a segunda parte literal, y elevado à terceira é a terceira parte literal. Olha aí um outro exemplo de trinômio. Primeiro termo, vamos separar com o sinal. Segundo termo, separando com o sinal. E o terceiro termo, tá legal? Quem seriam os coeficientes do primeiro termo? Observem que o primeiro termo não tem coeficiente. Então, o coeficiente é 1. Certo? O coeficiente do segundo termo é o próprio 25. O coeficiente do terceiro termo, reparem que não tem número. Quando não tem número, acompanhado das letras, é 1. Como está negativo, menos 1. Quem seriam agora as partes literais? A primeira parte literal, a primeira letra, então é x vezes z a quarta. A segunda parte, eu não tenho letra, né? Então a segunda parte é 0. E a terceira parte, que são as letras, que é o x e que é o z vezes x. Tá legal? Vamos agora para o último exemplo de trinômio. Temos aqui o primeiro trinômio, separando pelo sinal de mais ou de menos. Segundo monômio e o terceiro monômio. Quem são os coeficientes? O coeficiente do primeiro monômio é 2. O coeficiente do segundo monômio é 12. E o coeficiente do terceiro monômio é menos 5. Tá legal? Quem são as partes literais? Quem são as partes literais? A parte literal do primeiro monômio é o W. A parte literal do segundo monômio é o X. E a parte literal do terceiro monômio é o W quadrado. Tá legal? Esse foi o trinômio. Agora vamos falar dos polinômios. Polinômio nós chamamos mesmo de polinômio quando possui 4 ou mais monômios. Quando possui 4 ou mais monômios. Vamos ver se esse tem 4 ou mais monômios.
um monômio separado pelo sinal de mais ou de menos, segundo monômio separado pelo sinal de mais ou de menos, terceiro monômio separado pelo sinal de mais ou de menos, e quarto monômio separado pelo sinal de mais ou de menos. Então, quem são os coeficientes? O coeficiente do primeiro monômio é o 2, do segundo monômio é o 2, do terceiro monômio é o 12, do quarto monômio é o 5. Como está negativo, menos 5. Quem são as partes? Esses aqui são os coeficientes. Certo? Quem são as partes literais? A parte literal do primeiro monômio é o y. A parte literal do segundo monômio é o w. A parte literal do terceiro monômio é o x. E a parte literal do quarto monômio é o w ao quadrado. Tá legal? Vamos agora para o grau de polinômio com uma variável, com uma incógnita, tá legal? Então vamos lá, grau de polinômio com uma variável. Esse uma variável quer dizer só uma letrinha. As letras são iguais. Então vamos lá. Seu grau é dado pelo maior valor que o expoente da variável assume. Vamos olhar as potências agora. Observem aqui que essa potência é 2. Aqui, como não tem nada, nós vamos considerar essa potência 1. Então, reparem que a parte literal, que as duas letrinhas são letrinhas x. Só que uma letrinha é x quadrado e a outra letrinha é x elevado a 1. Então, nós falamos então que este daqui é um polinômio de grau. Qual que é o maior grau? 2 ou 1? É o 2, né? Então, é o polinômio de grau 2. Tá legal? Vamos aqui separar as partes literais, os termos. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. O z, reparem que esse primeiro z não tem expoente. Se não tem expoente, por que 1? Né? Então, eu tenho aqui z elevado a 1. O 4 não tem z, então deixa. E z elevado a 3. Quem é o maior expoente? É o z elevado a 3. Então, este é um polinômio de grau 3. Tá legal? Nós temos também aqui os tipos de polinômios. Tá legal? Nós temos dois tipos de polinômios. Tá legal? O polinômio completo e o polinômio incompleto. Vamos falar um pouco sobre cada um deles. O polinômio completo, ele tem a mesma parte literal, certo? E o grau, ele vai diminuindo de 1 em 1, certinho. Observem. X a 5, x4, x3, x2, x1, x0. Tá legal? Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, um exemplo aqui, ó. 3x à terceira mais 2x ao quadrado mais 3x mais 2. Esse daqui é completo. Vamos ver se é completo? Tem x3, x2. O x não tem expoente. Se não tem expoente, é 1. x1. Ah, Anderson, mas está faltando x0. Então, coloque como é x0, pode colocar x elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 é sempre 1, né? Então, vai ficar 2 vezes x elevado a 0. 2 vezes x elevado a 0 é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, não vai alterar, tá legal? Então, este polinômio que eu coloquei aqui, ele é completo.
E o polinômio incompleto falta algum expoente, tá legal? Polinômio incompleto falta algum expoente. Observem aqui, eu tenho 3x à quinta, x1 e x0. Tá faltando, qual que tá faltando? Falta qual? Para ir diminuindo certinho. Falta o x4, falta o x3, falta o x2. x1 tem, x0 tem. Então, se é um polinômio de grau 5, ó, aqui vai ser, ó, grau 5, grau 4, grau 3, grau 2, grau 1 e grau 0. Vamos montar? 3x à quinta, 3x à quinta. Tá faltando x à quarta, não tá? Então é 0x à quarta, não tem x à quarta. Tá faltando x à terceira, então é 0x à terceira. Tá faltando x à segunda, então é 0x à segunda. Menos, mais 5x à primeira, menos 2x elevado a 0. E aqui é mais, né? Mais. Tá legal? Bom, vamos aí para outro polinômio incompleto. Nós temos aqui x4, 2x4, né? Então, eu vou ter o grau aqui, grau x4, grau x3, grau x2, grau x1 e grau x0, certo? Qual que eu tenho? Eu tenho x4, tenho 2x4. Qual que está faltando para ir decrescendo certinho? Está faltando mais 0x3 está faltando. Está faltando x2 também, 0x2. Eu tenho o x1. E está faltando o x0. Bem tranquilo, né? Quando tem um polinômio incompleto, se for necessário, nem sempre vai ser necessário. A gente já vai ver isso nos próximos vídeos, tá legal? Só para vocês verem por que ele é incompleto. Porque tá faltando alguns termos aí, beleza? Bom, pessoal, essa aqui foi uma aula super tranquila de polinômios, tá legal? Vai ter uma terceira aula aí, nessa terceira videoaula, nós vamos começar a fazer operações de verdade com polinômios, tá legal? Nós vamos começar com divisão de polinômio por um monômio. Nós vamos dividir um polinômio por um monômio, beleza? Então, fiquem com Deus. Não é cadastrado no canal, se cadastra, tá legal? Compartilhe esse vídeo ao máximo possível. Fique com Deus. Tchau, tchau.